Então, na sequência, teremos a apresentação do Diego Simões de Toledo Pereira, que vai falar sobre a aplicação do método Medina em projeto rodoviário. Ele é engenheiro civil, formado pela Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, mestre em Ciência dos Materiais pelo IME e pós-graduado em Engenharia Ferroviária pela Estácio de Sá, do Rio de Janeiro. Experiência em mais de 1.000 quilômetros de rodovias projetadas para ampliação de capacidade, duplicação, implantação, restauração com melhorias, estradas, parques e vias exclusivas de ônibus, né? Atua como coordenador de projetos e supervisão de obras de engenharia, também é membro da BPV e atualmente atua junto à Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária na elaboração de projetos de engenharia de segurança viária e também gestão de planos de investimento para aumento aí da segurança viária, enraizado aí na metodologia AIREP e o BR Legal. Então, com a palavra aí, não sei se eu pronunciei certo, Diegues, se me corrija. Sim, Lucas. Exato. É isso. Nome aí um pouco diferente, né? Mas deixa eu colocar aqui para compartilhar. Vamos lá, colocar aqui. Pode confirmar para mim se estão vendo a tela inteira? Não, né? Deixa eu compartilhar novamente, que eu vou compartilhar outra tela. Estou com duas telas aqui, então... Pronto. Acho que agora... estão vendo isso aí, exatamente. Agora sim. Ok. Primeiramente, é um prazer, né, estar aqui com vocês, sobre um tema tão relevante, né? Essa transferência, né, de conhecimento, essa mudança, né, dos métodos de dimensionamento, é sem dúvida um progresso muito importante, né, para a engenharia rodoviária. Alguns palestrantes fizeram comparações, né, do método Murilo e do método Medina. Sem dúvida, nós trazemos vantagens, principalmente podendo avaliar a fundo a característica do material, né? Quando a gente usava o método do Murilo, nem sempre poderia se avaliar a fundo a característica do material, a sua propriedade, né? Seus benefícios e, eventualmente, né, as suas fraquezas, né? Então, cada material vai ter a sua importância aí na pavimentação. Eu acho que o Medina ele vai trazer vantagens aí muito importantes, né? Então, nessa apresentação, eu vou dividir aí, né? Esse projeto, ele está dentro de um programa, né? Um programa de revitalização da segurança viária. Então, a gente vai tratar de um trecho específico, mais adiante eu vou falar disso, e abordando o conceito do AIREP, né? Metodologia AIREP, né? Que também eu vou passar assim de uma forma bem resumida para a gente avançar para o que é o tema principal, que é a aplicação prática do software, né? Então, teria aí discussões sobre soluções de engenharia, né, consideradas nesse projeto, avaliação da estrutura do pavimento, aí nós vamos pensar em como que está a estrutura lá hoje e por que se colocar um pavimento novo e não se apenas reforçar a estrutura para a implantação de determinado tipo de projeto que a gente vai abordar à frente. Serviços, né, de pavimentação de terceira faixa, né, que o escopo maior é ampliação da capacidade, né, então a terceira faixa é fundamental para isso, e aí a gente dá um foco maior na parte de aplicação prática. Vocês podem ver que o programa ele atende uma região ampla, né, no estado, são 3 rodovias bastante relevantes do estado, né, com tráfego muito alto, né, onde se pretende fazer uma análise
de um trecho específico aí da PR 280, né? No trecho acesso leste a Palmas e o entroncamento de Pato Branco, né? Eu trouxe alguns dados, assim, dessa região para a gente poder apresentar e discutir, né? Então, falando rapidamente sobre a AREP, seria fazer uma avaliação, né, das condições de segurança da região, ter uma metodologia própria para a codificação da rodovia, né, onde se pretende avaliar as características da rodovia, as características de segurança, inclusive do pavimento, né, que o pavimento também é levado em consideração aí nessa análise das características, né, da rodovia, né. Então, a gente percebe, né, que a ausência de placas é fator aí pode causar problemas, né, na operação da rodovia, a ausência de sinalização horizontal, alguns exemplos, a degradação do pavimento, né. Hoje a gente pode focar aqui mais nessa parte de degradação do pavimento, que a gente vai falar nessa implantação de terceira faixa. Então, o AREP, ele traz junto consigo, né, parceiro, né, digamos assim, do AREP, a padronização de procedimento de segurança através de adoção de contramedidas, soluções de engenharia para aumentar a segurança viária. Então, a gente está falando aí, por exemplo, do programa BR Legal, né, que a Universidade de Santa Catarina também desenvolveu junto com o DENIT, né, e outros, né, elementos de segurança, né, atenuadores, linha de estímulo. E aí a gente chega no nosso foco, que seria a implantação de terceira faixa, né? Implantação de faixa adicional, como a metodologia AREP ela preconiza, como ela avalia, né? E muito bem, a gente tem que dizer que essa implantação de terceira faixa, ela também tem que trazer consigo características geométricas, né? Então, aí a gente vai falar mais adiante sobre o porquê de uma implantação de terceira faixa e não de um reforço somente de um acostamento, implantação de uma faixa adicional. Logicamente que essa terceira faixa a gente pretende melhorar a trafegabilidade e a segurança viária, né, para essa rodovia. Então, aí a gente começa a falar sobre as soluções, né, que foram adotadas nesse projeto, e a gente tem ali as primeiras 4 soluções bem voltadas para a nossa área de pavimento, né, que seria a implantação de uma faixa de ultrapassagem, né, uma implantação de terceira faixa nas rampas ascendentes, né? Alargamento de faixa para implantação de terceira faixa, e aí a gente fala, né, o AREP tem aí algumas condições mínimas geométricas que devem ser obedecidas, né? Logicamente, as normas do DENIT também estabelecem algumas larguras mínimas que devem ser adotadas, né? Mas o AREP tem na sua classificação, né, que é a classificação por estrelas do AREP, uma avaliação dessa geometria da rodovia existente. A reabilitação do pavimento, né? Pavimentação de acostamento, né? Evitar, por exemplo, pavimentos de acostamento não pavimentados ou com desnível, né, muito acentuado, né? E outras, né, soluções que foram avaliadas nesse pavimento, soluções de delineamento, sonorizadores, defesa, né, barreiras, remoção de perigo e melhoria de sinalização, né? Estou trazendo de uma forma geral o projeto para a gente contextualizar esse programa, né, de segurança viária, essa obra específica lá de ampliação da capacidade. Então, partindo para a parte de pavimento, o que se pretendeu fazer é uma avaliação de como está a estrutura hoje do pavimento nessas rodovias, né, principalmente no exemplo, né, na rodovia PR-280. Então, a gente observa, né, que uma rodovia com mais de 40 anos, né, de implantação, com pouquíssimas restauração pesadas, né, elas passam mais por contratos de manutenção, né, como o doutor Cris falou no início, os contratos de COP e CREMEC, né, que são muitas vezes soluções pontuais, né, elas não tratam a rodovia de uma forma mais ampla, né. E então a gente percebe, né, nessa rodovia, na PR-280, já alguns processos de oxidação, né, da camada asfáltica, alguns problemas de reflexão de trinca, né, por aplicação de sobreposição de camadas sobre revestimento já com a degradação, já em vida útil já bastante deteriorada, né. Então a gente fez algumas análises, né, desses soluções do COP, CREMEP, avaliou também que poucas alterações de base e subbase foram feitas, né? E também, por último, a implantação de terceira faixa,
que a gente notou, né, nessas rodovias, de forma assim, mais abrangente nessas rodovias. Claro, teve alguns casos, essas rodovias, que houve a implantação de uma terceira faixa, uma nova terceira faixa, mas de maneira recorrente o que se observou foi apenas a aplicação de camadas asfálticas sobre acostamentos, e muitas vezes já com camadas de base e subbase já deteriorada, ou acostamentos com camadas, né, de base e subbase diferentes da camada principal, né? Então, a gente fez, né, logicamente, a avaliação das deflexões, da rodovia, de forma geral, fez uma avaliação da possibilidade de reforço, e aí a gente chegou na conclusão que, para aplicar um pavimento durável, né, dentro da vida útil prevista para o projeto, e dentro também dos conceitos de AREP, que é trazer uma faixa, uma terceira faixa, com uma largura mínima de pelo menos 3,25 metros, então foi necessária a implantação de um pavimento. E aí a gente vai trazer o conceito, né, de restauração com reciclagem, né? Mas quando a gente faz uma reciclagem, né, a gente está trazendo uma nova estrutura, né? Eu estou trazendo uma camada nova. E aí, associando a Medina, toda vez que eu trago novas tecnologias, quando eu falo de camadas de alto módulo, de resiliência, quando eu falo de revestimentos modificados por polímero, eu já trago para a gente a ideia de que é necessária a aplicação do Medina, né? O método do Murilo não é capaz de fazer uma avaliação da importância, né, dessa utilização, ou até justificar o uso de materiais não convencionais, uma tecnologia de ponta, que, logicamente, essas 3 rodovias que a gente está falando são rodovias de tráfego muito elevado, né? Então, a gente também considerou técnicas de reforço de pavimento, principalmente nas vias de terceira faixa, onde o tráfego é lento. Então, a gente tem uma consideração adicional, que é toda vez que eu tenho um tráfego lento, eu tenho a possibilidade, aumenta, né, a possibilidade, a condição severa, né, como o professor citou, né, no outro caso. Então, a gente fez a aplicação de geogreia e revestimento aí. Estamos falando em revestimento modificado por polímero, SBS 685, para garantir aí a melhoria do modo resiliência, melhor resistência à fluência, né? Redução de eventos de trilha de roda, né? Muito comum na rodovia, os trechos que têm terceira faixa apresentam, na maioria deles, já defeitos severos de afundamento de trilha de roda. Bom, então, esse serviço de pavimentação trouxeram para a gente a necessidade da aplicação do método do Medina, né? Então, a gente fala aí, né, do serviço de terceira faixa. Quais são as vantagens, né? Aumento de resistência a derrapagem, reabilitação do pavimento, adequação da geometria, né? Quando eu disse que implantar uma terceira faixa nova, ao invés de apenas aplicar uma camada sobre o revestimento, então eu posso fazer o que a gente diz um deslocamento de eixo, né? Que isso também é tratado no projeto, na parte de geometria, para que a gente possa distribuir melhor essa faixa adicional dentro da plataforma existente, né? Então, eu também trazer desse conceito de implantação de acostamento pavimentado, né, com desníveis não superiores a 5 centímetros. E uma coisa muito importante levar em consideração é a redução do descarte de material, né? Então, nós estamos falando de uma reciclagem da camada de asfalto e também da camada de base, onde a gente faz uma incorporação de materiais nobres, como cimento ou emulsão asfáltica, né, para trazer aí consigo uma nova base, uma base de alto módulo, né? Uma coisa que a gente percebeu dos ensaios é que a camada granular, né, a camada hoje existente de base da rodovia, ela já passou por um processo de desgaste natural, né, de fadiga, de atrito entre as partículas, que tornou essa base características muito ruins, né? Ela, até o CDR dela hoje não atenderia para a implantação dentro da metodologia do Murilo, não atenderia o mínimo exigido, né? O DR até exige aí um DR Paraná, né? Tem uma exigência até maior em relação ao CBR de camadas de base, mas, digamos, em termos de nível nacional, o percentual de 80% para a camada da base existente não seria atingido, né? Então, mais uma vez, reforçando a necessidade de implantação de uma nova terceira faixa. E aí a gente mostra rapidamente, antes da gente entrar na aplicação do método, o que seria aí
a ideia do projeto, né, trazer uma nova terceira faixa, implantação de uma nova terceira faixa, onde a gente aplicaria um revestimento asfáltico, né, modificado por polímero, uma reciclagem da base, da camada de base, com a incorporação de revestimento asfáltico, né? Quando eu disse lá atrás, olha, revestimento asfáltico da rodovia existente já está em processo de oxidação muito elevado, em muitos casos já necessita uma restauração profunda. Então, nos locais específicos que a gente está tratando da implantação de terceira faixa, a gente está trazendo essa melhoria do pavimento. Bom, agora vamos procurar focar na aplicação prática do software Medina. Em alguns momentos eu vou trazer alguma informação adicional, né, que não foi mencionada, né, nas demais apresentações, que tem a ver mais com o projeto, né? Me foi incumbido aí a trazer a ideia do projeto, então eu vou trazer algumas informações um pouco distintas, né? Então, o primeiro passo, né, fazer uma avaliação, né, dos dados de tráfego, né? Então, Medina, na interface, né, do programa, ele te permite, né, escolher a seleção do tipo de via, né, foi bem apontado, né, pelos professores, onde se deve definir qual é o tipo de via. Isso pode ser feito a partir do número N, mas também, logicamente, avaliando se a rodovia da região, a importância da rodovia, né, pode-se definir qual o tipo, né? E para o caso que a gente está trazendo, a gente está dizendo que é um sistema arterial principal, né? E isso conduz aí a um nível de confiabilidade bem mais elevado, né? Então, trazendo a informação do VMD do primeiro ano, fator do veículo, o número N, né? E aí a gente fala do número N usasse, tá? Que é o número N, né, mais severo, né? A taxa de crescimento, período de projeto, aí vocês vão perceber um período de projeto um pouco diferente da prática da engenharia, né? Que uma reconstrução, talvez aí uma ideia de 10 anos seria algo mais praticado, mas nós estamos falando de uma rodovia que ela, dentro desse horizonte, ela pode estar sendo repassada para a iniciativa privada em termos de concessão. Então, nos foi pedido para fazer uma previsão aí de implantação para um período de vida útil de 5 anos, né? Então, um número N total. Bom, mas como chegar nesses dados, né? Então, logicamente, fazendo a contagem, os pós-contagem, avaliação dos tipos de veículo, a classificação volumétrica, né? E fazendo essa progressão aí do horizonte dos anos, né? E a gente pode trazer esses elementos, essas classificações para dentro do Medina, definindo-se, né, vou voltar aqui, definindo-se o fator de veículo, né, que é considerado para o número N, o eixo do eixo padrão. Então, a gente fala aí, nesse projeto especificamente, de poste de contagem, né, que foi um projeto expedito, né, onde o DRN solicitou a utilização de dados já existentes, né, de rodovias do DENIT, ou que fossem dados da concessão, né, dados que estão em estudos do programa de exploração. Então, nós obtivemos para a região dados de poste de contagem, né, e fizemos aí determinação de taxa de crescimento, analisando alguns fatores, né, como estimativa de crescimento do PIB, produção da safra, né, de milho, de soja na região, né, que é muito incidente sobre essa rodovia, e também rodovias concessionadas aí com um padrão de deslocamento similar ao da rodovia PE 280, que é uma rodovia uma rodovia que liga oeste-leste, né, leste-oeste, é uma rodovia transversal, né? Então, logicamente, também, nessa definição do fator de veículo, há de se avaliar aí a frota, né, o tipo de frota, o carregamento da frota, como que está esse carregamento da frota. Então, a gente fez uma avaliação a partir de taxa de ocupação, né, algumas pesquisas, né, iniciais, e adotando-se valores conservadores, né, que 70% da frota com 100% da carga máxima e 30% da frota com 80% da carga máxima, admitindo a tolerância da lei, né, de 10.113 de 2018. A gente sabe que essa lei agora ela está passando aí provavelmente deve ser revogada, vai entrar uma nova lei, né, que está tendo uma pressão aí novamente dos caminhoneiros, né, para
permitir aí uma tolerância maior em relação às cargas dos eixos individuais, né? Então, a gente mostra, né, a importância dessa definição do tráfego para traduzir para a medina o fator de veículo, o número N, que vai ser utilizado no método, né? Então, aqui o exemplo, né, dessa avaliação que foi feita, né, da gente com a frota 100% carregada, 80% carregada, obtendo um fator de veículo ponderado, e a gente observa lá embaixo o valor que foi utilizado no medino, que é de 9,901, né? E agora, já falando, né, das simulações, né, como foi muito bem dito também, o Medina, ele não é um programa que te dá uma solução direta e fácil. Você, como engenheiro, precisa avaliar alternativas, né? Você precisa pensar em o que é viável para a região, né? Quais materiais são disponíveis, né? Que tipo de jazida ou que tipo de pedreira nós temos na região. Como no nosso caso, a viabilidade de utilização de uma reciclagem, né, dessa base existente com incorporação, sim, né, nós avaliamos que essa reciclagem seria fundamental. Então, a gente fala aí, né, de definição, né, do número de camadas, né, uma avaliação prévia, a gente estava falando aí de 2 até 8 camadas. Então, nesse caso específico, a gente está com 4 camadas, né, considerando um subleito, né, um horizonte finito, né, e a gente fala aí definição dos tipos de materiais e trazendo as suas propriedades geotécnicas, né. Definição da espessura preliminar, onde a gente pode fazer uma avaliação dessa estrutura, avaliação de danos também, né, que a gente estava falando, percentual de trincamento, e também se esse tipo de estrutura é aceitável pelo programa, porque em alguns casos o programa pode dar uma mensagem dizendo que a estrutura está com ou a espessura máxima atingida, né, a espessura máxima da camada, ou com algumas características aí que fogem do padrão, né, do dimensionamento de pavimento. Então, a gente fala aí, né, de concreto asfáltico modificado por polímero, brita graduada, né, tratada com cimento, e aí me permito que no programa ele ainda não traz um material específico para reciclagem de base com incorporação de cimento e espuma asfáltica, que é o caso nosso. Então, eu fiz uma adaptação, né, do brita graduada, que é o que é disponível lá na base de dados do Medina, né? Então, trazendo aí o material granular, né, a brita mal graduada, que a gente observou que a brita da rodovia 280 se encontra já com a graduação fora de faixa, por causa desse tempo aí, mais de 40 anos desse material em serviço, né? Então, essa brita já não se encontra mais na granulometria recomendada, né, para pavimentos de alto desempenho. E o subleito da região. No caso específico desse projeto, a gente está tratando um projeto expedito, né, onde, a princípio, seria utilizada a metodologia do Murilo, e nós, tratando juntamente com o DR, decidimos que essa avaliação pelo método Medina era muito importante para validar a solução, né, para trazer esse conceito, né, de um pavimento durável, né, um pavimento coerente com esse tráfego hoje existente, esse tráfego com veículos diferenciados, com cargas maiores, né, do que a época, né, do método Medina. Então, os dados foram obtidos da literatura, né, então foram ou obtidos da base do Medina, né, do software Medina, né, valores de deformação permanente, fluxo, né, o flow number, e outros dados avaliados da norma do DR São Paulo, onde tem valores sugeridos para o modo de resiliência, né? Logicamente, por se tratar-se de uma rodovia de tráfego elevado e até da reestabilização granulométrica e dos cuidados que se tem com essa rodovia, a gente usou valores conservadores para uma avaliação mais conservadora, né? Então, trouxe aí modo de resiliência do revestimento asfáltico, já para a base cimentícia, né? Alguém até comentou sobre o modo de resiliência sigmoidal, ou seja, um modo de resiliência que, ao longo dos anos, ele apresenta uma perda considerável da sua resiliência, né? Que é o caso de bases cimentadas ou bases com cimento e incorporação de espuma asfáltica.
E aí a gente fala da subbase existente, né, com modo de resiliência já mais baixo, né, na faixa inferior, limite inferior da norma do DR de São Paulo. E aí a gente traz uma informação sobre o método do Murilo, que é a consideração da espessura mínima, né? Como foi muito bem falado pela professora Laura, no método Medina, essa espessura mínima, ela deixou de ser uma recomendação em função do número N, ela passa a ser estabelecida a partir da matriz da estrutura proposta, né? Então, eu poderia ter aí uma espessura de revestimento asfáltico de 8 centímetros e uma camada de base ou subbase um pouco mais espessa e atendendo de uma forma correta ou coerente aí para a expectativa da vida útil. Mas, se tratando até dessa migração, né, desse novo procedimento, e a gente considerando até essas análises de valores empíricos, né? E a gente adotou, sim, um valor conservador da espessura do revestimento, obtido diretamente lá da bibliografia, né, da proposta do método CBR, né? Onde a gente usou aí pelo menos os 10 centímetros de espessura que a norma recomenda, e a gente tem um tráfego aí da ordem de 2 a 10 a sétimo para essa rodovia PE 280. Aí a gente começa a ver nos passos, né, da aplicação do método, onde eu tenho o dimensionamento e a avaliação da estrutura, né? E definido a classe, ela vai estabelecer o nível de confiabilidade. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler, pelo que eu pude acompanhar, essas letras miúdas, elas estão mais difíceis para vocês perceberem, mas aqui nesse quadro eu teria ali a avaliação do percentual de trincamento, né, onde a gente sabe que o limite máximo para o Medina é de 30%, a gente tem ali o fundamento de trilha de roda e algumas considerações, né, que ele fala de a área trincada calculada pelo método, não considera a base estabilizada, né? Então, ou seja, não considera o possível efeito de uma base cimentada. No nosso caso, a gente tomou como precaução usar teor de cimento baixo, né, não superior aí a 2%, a gente indicou 2% de cimento, e um teor de emulsão asfáltica que pudesse complementar essa mistura dessa base para atingir altos modos de resiliência, né? Então, com essa ideia, a gente evita aí o uso de camada SAM, né, camada de antirreflexão, e a gente também evita que pudesse ter o efeito de reflexão de trinca ao longo dessa vida útil do pavimento. Então, o resultado da análise ele vai trazer danos mensais, né? A gente pode abrir lá e ver anualmente ou mensalmente os danos que estão sendo inferidos lá do cálculo, afundamento de trilha de roda, bacias, né? Bacias de campo, onde até teve uma pergunta sobre a deflexão que é calculada, a deflexão que deve ser medida, né, em campo, a medida real, e uma avaliação completa, né, onde que a gente traz aqui, eu trago aqui adiante a saída, né, a saída do programa. Então, ele traz lá, no caso que a gente está falando, de um trecho, um segmento, né, 9 a 19, uma zona de tráfego 2 dentro dessa rodovia. Então, essa rodovia foi dividida em segmentos homogêneos, onde a gente avaliou, né, o que é um sistema principal, avaliou que tem que ser um nível A, né, e aí avaliou que essa estrutura ela teria, no seu 5º ano, apenas 6,7% de trincamento. Então, abaixo as propriedades, né, as propriedades que foram utilizadas para esse cálculo, e aí a gente percebe, para o caso da base, que tem essa adição de cimento, onde esse módulo, para o período, ele caiu de 7.000 para 6.712. É lógico que para um horizonte de 10 anos, essa perda é mais acentuada, né? Mas, para o horizonte de projeto, o programa avalia essa perda de resiliência e traz resultados mais confiáveis. São dados que, numa avaliação de dimensionamento pelo método do Murilo, não seriam avaliados. E aí, a gente traz as propriedades, né, que foram consideradas, né, coeficiente de regressão, são dados que foram comparados, né, do tipo de material que se pretende usar na rodovia, e
a base de dados do Medina, onde se sugere, né, que as características básicas do revestimento flexível atenda a essas exigências consideradas no método, né? E aí a gente teria a camada de base reciclada, né, algumas propriedades, a norma que ela deve atender, a energia de compactação que ela deve ser executada, e aí a gente fala da brita mal graduada, que é a camada existente. Nesse caso, né, a gente fez uma consideração de uma base com características similares à existente. Então, um modo de resiliência bastante reduzido, né, restrito, em que essa análise pudesse trazer a consideração real da estrutura existente no campo. E aqui, né, o dado dos fatores, né, de carga, os fatores de carga foram considerados, o valor de 9,9, né, que é o fator de veículo considerado, o VMD, que é o primeiro ano, e o número N, né, do equivalente ao eixo padrão, que a gente está falando aí de 1,29 10 a 7. É um valor muito elevado para uma perspectiva aí de 5 anos, né, de vida útil de 5 anos. E a gente vê a evolução do dano, né, percebe ali a área trincada, a cada ano ela vai evoluindo até chegar no percentual de 6,71 do limite de 5 anos, e o afundamento de trilho de roda, que se inicia 0,7 e 0,9. Né? E agora a gente tem um resumo, né, de cada camada, o que cada camada contribuiu nesse afundamento de trilho de roda. Então, o revestimento asfáltico, né, de alto módulo, ele não contribuiu nesse afundamento, essa base também de alta rigidez não contribuiu, e a gente percebe que o material granular e o subleito totalizam aí os 0,9 milímetros em que esse pavimento estará sujeito, né, ao longo desses 5 anos de tráfego. E aqui, nesse controle deflectométrico, eu chamo a atenção para esses 2 itens que são marcados em vermelho, porque na consideração da restauração, né, dessa reciclagem, a camada de subbase, subleito, não poderá ser avaliada por controle deflectométrico, já que ela já é existente, e sobre a camada de base de revestimento asfáltico, a gente vai fazer um novo revestimento, uma nova camada de base. E somente nessa camada de base e na camada do revestimento flexível é que se poderá avaliar a deflexão prevista, né, em função dos cálculos que foram definidos aqui no programa. Então, a gente tem aí tem diferença, né, logicamente, para o valor para viga Bacon ou para FWD, e a gente percebe, logicamente, que para a deflexão na camada de base, é uma deflexão um pouco mais elevada, e para a camada de revestimento flexível, né, obtida após a compactação, né, a execução dessa camada de revestimento flexível, a gente teria aí um nível mais baixo de deflexão previsto. Né? Eu quis ser bastante breve, né? Imaginei aí que o tema, né, de todos os palestrantes são muito relevantes, e todos coadunam, né, todos colaboram aí para essa interpretação nossa, dessa evolução nossa, né, relativa à implementação do método Medina. Agradeço a todos aí pela atenção, espero que seja bastante produtivo. Ok, Dieglis, vamos então colocar um tempinho para algumas perguntas. Então, se quem tiver pergunta, dirigir ao Dieglis, por gentileza. Sim. O Norberto Germano Saraiva da Silva está perguntando: no processo de carregamento de carga sobre o pavimento, só se fala em deflexão. E a velocidade e a aceleração do giro do pneumático são dissipados ou equilibrados? Como? Sim, essas considerações são considerações que estão envolvidas na aplicação do método, na concepção do programa, né? Que já não é aí a minha área, né, a minha expertise, mas todas essas premissas, elas vão avaliar também o comportamento dinâmico ou estático, né? Como a gente falou, como o professor Glicério falou, e o software, ele está cada vez mais avançando para trazer perspectivas também dessa avaliação dinâmica, né? Então, no momento, o software tem a avaliação da carga repetida, mas faz um cálculo estático.
E isso tem sido cada vez mais evoluído, né? A gente acompanha aí, a gente que é da área de dimensionamento, da área mais prática, que o programa Medina, cada atualização está trazendo mais informações, está incorporando mais informações. E a gente, cada vez mais, também o banco de dados está ficando mais ampliado. No caso, essa pergunta, eu pediria aí que fosse direcionado para a equipe que tem o código-fonte, né, que fez a produção do programa. Ok. Mais alguém? Eu acho que o pessoal está, né, encerrando pelo horário e tudo. Aí a gente teve uma série de perguntas ali anteriores que até eventualmente a gente poderia encaixar, mas agora também a gente perdeu aí no meio da sequência. Entendi. E estou à disposição também, Melissa, caso eles queiram direcionar várias perguntas, estou à disposição para respondê-las, né? Eu acho que foi muito bom essa tarde aí, invadimos um pouco a noite, né? Mas está sendo muito bom aí a aplicação do método. A gente agradece. Muito bom, Jags. E pede desculpas, né? Não só a você, mas aos participantes aí pelo horário, né? A gente tem imprevistos aí que a gente não tem muito controle. Faz parte do aprendizado, Melissa. Faz, né? Isso aí. Sim, porque, digamos, né? É um tema bastante novo, né? Com muito assunto. Eu acho que realmente fica difícil condensar, né, as informações, né? Eu procurei ser o mais conciso possível, porque eu percebi que alguns assuntos já iam ser tratados, né, a priori, né? Então, procurei trazer um pouco da temática do projeto, algumas preocupações que a gente tem que ter com contagem de tráfego, com avaliação de taxa de crescimento, uma análise aprofundada do tipo de material que deve ser selecionado, né? Aproveitamento de materiais existentes, né? Quando eu falo de reciclagem, né, a gente está falando de evitar resíduo, né? Então, também junto aí com a metodologia, a gente fala que o Medina está muito ligado também à otimização de recursos, né? Eu acho que ficou bastante claro, né, que às vezes o pessoal acha agora a Medina vai resolver tudo. Não, na verdade, ele precisa de entrada de dados muito mais do que nós trabalhávamos antes. Precisa daqueles Exatamente. outros dados? Óbvio que precisa, mas também precisa ser complementados. Então, acho que isso é realmente aquela quebra de paradigma, né, no sentido de que tem que ser, na verdade, intensificado, né? Só que ele é uma ferramenta que permite você fazer muito mais análises, né, do que se fazia até então. Sim, sem dúvida, as observações que a gente tem é que tudo que tem sido feito, né, com o dimensionamento do Murilo tem levado a sucesso, né? Não dá mais para se utilizar essa metodologia porque tudo mudou, né? A gente precisa acompanhar essa inovação. Então, o programa está chegando na hora certa, no momento certo, e a gente tem que quebrar esse paradigma com relação a custos de projeto, né? Cada vez mais as universidades vão estar investindo, né? Eu que represento aqui a FAPEU, a Labtrans, vão estar investindo nisso, e daqui a pouco as iniciativas privadas também vão estar enxergando um novo nicho de mercado, né? Esse fornecimento desses ensaios, que agora a norma do DENIT, trazendo também a exigência, né, que é um passo muito importante, né, que à medida que você torna exigência, né, começa a movimentar o mercado, né, o mercado, tanto o mercado de projetista, de consultoria, quanto o mercado que pretende, né, fornecer equipamentos, né, fornecer também a prestação de serviço, né, de laboratório e tal. Eu acho que você até tocou num ponto interessante, né, voltado à área acadêmica, né. Eu, na verdade, às vezes os alunos perguntam: professor, a gente vai agora, não vai mais usar o Murilo? Eu digo o seguinte: olha, eu recomendo a vocês que efetivamente estão iniciando ou vão efetivamente fazer um projeto, comece com o Murilo. O bom e velho Murilo, de alguma maneira, Exatamente. Começa com ele, porque ele vai te direcionar, te dar uma estrutura. Baseado nessa estrutura, você vai progredindo
e efetivamente vai aumentando. É aquela história, né? Pelo menos para te dar o norte, para quem não está acostumado, né? A gente hoje, no dia a dia, né? Eu, quando trabalho assim, às vezes eu faço diferente, né? Eu já digo, ó, monta uma estrutura assim, assim, assado, né? E bota aí para rodar para ver o que vai dar, né? Então, eu acho que, como eles às vezes não têm essa noção, eu digo, continue, utilize o modelo e daí Sim, vai sem com dúvida. o software com medida. Então, veja, eu também não vejo assim, não sei o que a professora Laura e os outros acham, né? Eu tenho dito assim, né? Começa por ele, né? Ué, qual é o problema de continuar Tá usando certo, ele? tá certo. Claro, depois vai calibrando e vai progredindo. Então, até coloquei isso porque na graduação, etc., eu acho importante dar um norte, ou seja, um pré-dimensionamento, alguma coisa que os direcione, que os conduza de uma maneira mais segura. Não sei se esse é meu pensamento aí. Gostaria que a professora Laura, se quiser, se pronunciar sobre o que eu falei, né? Eu só tenho uma questão em relação a isso. É lógico que a grandeza das espessuras, que eu entendo que é o que você está falando com os alunos, né? A camada tem 15 centímetros ou tem 1,5 m, né? Estou falando que graduação, às vezes, eles não têm noção, e o pavimento realmente é uma estrutura muito diferente, né? A minha única preocupação é que para o Murilo, para a aplicação do Murilo ter sentido, você tem que trabalhar com os ensaios que ele exige. E aí você está duplicando esforço, né, de ensaio. Mas é lógico que é válido. Se você não tem noção nenhuma, o Murilo te dá ordem de grandeza. Agora, entendendo que essa ordem de grandeza não é absoluta. Depois você pode variar, especialmente a camada asfáltica, né, que o Murilo é muito engessado. E quando você tem, como o Diego falou, uma base cimentada, etc., essas espessuras da camada asfáltica podem ser diminuídas, né? Então, é só caminhar na evolução, né? Ou seja, isso é só uma ideia inicial de espessuras para mas a concepção muda, né? Em relação à combinação de materiais, a valorização muito grande de agregados, de brita. Para alto volume de tráfego não dá mais, não dá. Sim. Tem que partir para uma consideração que às vezes acontece, né, no ramo de projeto é que muitos entendem que uma camada de brita graduada é o top para pavimentação. E hoje a gente já sabe que, em muitos casos, o tráfego elevado, ela não vai cumprir assim, para trazer uma estrutura economicamente viável. Como foi a comparação que o Ramon fez, né? Mostrou muito bem que é uma diferença muito grande em ter um material com módulo mais elevado, vai contribuir muito para uma análise econômica. Né? E só a última observação. A brita graduada, ela tem um aspecto que, às vezes, não é muito ressaltado. Ela vai funcionar melhor se ela tiver baixas espessuras. Então, sim, aumentar como a espessura pavimento invertido, por exemplo. Complica. É o que complica, porque aí você baixa a tensão confinante. Então, se você minimamente trabalhar com 15 centímetros, 20, tudo bem, mas não vai botar 40, que aí o desastre é total. Chega no calcanhar de Aquiles dela, né? E aí, exatamente. Você traz essa visão do pavimento invertido, né? Onde você tem uma camada granular bastante restrita, uma espessura bem restrita, aproveitando o material de uma forma mais correta. Isso aí já... Vários pavimentos das estradas de São Paulo, né, que trabalham bastante com pavimento invertido, já mostra isso muito claro, né?
Você fazer a subbase cimentada, às vezes é melhor para não ter reflexão de trincas. E confina a brita, então aumenta a tensão de confinamento. Aí ela funciona melhor. Acho que o Diário de São Paulo é até bem pragmático, se não me falha a memória. Acho que ele diz, né, a partir de 2 vezes 10 a sétima, ou alguma coisa assim, vai para um semi-rígido, né? Ou seja, né? Que, na verdade, eu também entendo que a tabelinha lá do professor Murilo, ela é muito inteligente também, né? Porque vai até, sei lá, 5, 10 a sétima, usa 12,5. Mas e para frente? Também usa 12,5? Não, acho que ele disse para nós, está na hora de você pensar em outra coisa. É que quando ele fez o método dele, 2 vezes 10 a 7 não existia. Era enorme, né? Já era assustador, né? Pense hoje, quando a gente passa nas estradas e os caminhões vêm com aqueles bitrem, treminhões e te atropela na velocidade inimaginável. Então, a realidade é muito diferente hoje. Isso aí. Muito obrigado. Mas, pessoal, eu adorei assistir tudo. Achei que vocês estão de parabéns. Fiquei feliz que todas as apresentações valorizaram o Medina, né? Eu acho que tem muito ainda a gente caminhar, mas estamos saindo da estaca zero, né? Já temos um método genuinamente brasileiro. Como sempre foi aqui, né? Que o Murilo também sempre fez o próprio método dele. Então, isso é uma prática que a gente tem que se orgulhar. Parece que o professor Glicério também quer falar? Pois não. Você levantar o dedo? Isso. Então, na graduação, estou mais ou menos na mesma linha do Lucas, né, que no início a gente precisa dar uma ideia de espessuras para os alunos, mesmo porque se você vai direto para a experiência, ele te apresenta umas espessuras iniciais, você não sabe propriamente, né, onde o ponto de partida. Então, de certa forma, né, você tem um balizamento prévio do que poderia ser. Vi nas utilizações das palestras muito trabalho sobre utilização de BGTC. Me preocupa muito por conta, né, do que eu vi, pelo fato de que o programa não está calibrado para estas estruturas que estão sendo apresentadas aí. E, portanto, essas deformações, porcentagem de área trincada que estão sendo obtidas, não tem nada a ver com o que vai acontecer lá no campo, né? Então, nós precisamos calibrar. Muito cuidado com a BGTC. Nós temos um trabalho, o próprio Valvo escreveu em 2007, esse problema dessas quantidades pequenas de cimento nos dá uma heterogeneidade muito grande, né, de variação modular. Por outro lado, teores acima de 3%, entramos no problema de retração hidráulica, né? E você precisa ter aí uma visualização de transição modular. Então, se você vai fazer uma reciclagem de material cimentado em cima de estruturas de pavimentos cujo nível deflectométrico é muito elevado, essa transição modular entre os materiais que permaneceram lá e essa camada cimentada, isso não necessariamente vai dar um desempenho adequado dessa estrutura lá no campo. Faltam-nos as curvas de fadiga de todos esses materiais que eu vi hoje, aí, né, e essas curvas de fadiga, então, elas podem levar a resultados de campo bastante diferentes, né, do que estão sendo mostrados. Então, a minha recomendação, né, que tomassem cuidado nessa apresentação desses resultados, por enquanto, com materiais cimentados dentro de uma visão de pavimento, diríamos assim, semi-rígidos, porque, efetivamente, ainda nós não temos a calibração, não temos essa relação de porcentagem de área trincada de 30%, não temos função de transferência, não temos nada. Então, o programa acaba soltando, né, um valor, e este valor acaba não se verificando. Propriamente, temos reciclagem aqui em Santa Catarina com 13 anos. O modelo de comportamento do material
em campo, ele não está seguindo, por exemplo, o que está dentro do Medina, reciclagem com 3% de cimento, não está seguindo. Porcentagem de área trincada, nós temos tido com revestimento asfáltico, né? Principalmente na parte relacionada com segregação, que gera trinca e não é do material cimentado embaixo, né? Então, é isso que eu recomendaria, que nos projetos que fossem apresentados, nas discussões, né, alertado que, por enquanto, nós não temos essa calibração. Temos, assim né, alguns modelos de fadiga, alguns trechos que estão começando a ter resultados dentro da rede temática, mas que ainda, né, a função de transferência que está sendo usada aí, ela não tem nada a ver, né? Então tem que tomar muito cuidado. A própria reciclagem, né, Glicério, dependendo do próprio processo, como foi executado, e a deterioração, ela é muito heterogênea, né? A granulometria varia, um monte de coisas varia, quer dizer, você tem que, no campo, tem que estar toda hora fazendo ensaios e aferindo isso. Então, isso é muito heterogêneo, penso eu. E quando você trabalha na baixos valores de cimento, você está trabalhando num fundo de escala dos equipamentos, então o controle dessa pequena quantidade é difícil. É onde gera lá muita heterogeneidade, né? Você tenta compensar depois com um trem pesado de compactação, né? Que aí pode, então, ajudar a minimizar esses efeitos, né? Mas, sim. Eu queria também comentar só o seguinte, que o banco de dados de materiais que tem no Medina é simplesmente para quem nunca viu um resultado ter ali uma ordem de grandeza, mas o projetista tem que estar com os papos. Então, em relação à reciclagem, Esse caso específico, Laura, até me permita um parênteses, que, logicamente, a gente foi um projeto expedito, né, para o DR Paraná, onde uma avaliação pelo método Murilo, ela levaria a resultados desastrosos, né? Então, foi uma avaliação bastante conservadora, né, utilizando alguns parâmetros. Sim, o teor de cimento baixo, mas compensando com a emulsão asfáltica, então uma base reciclada aí com boa eficiência, né, trazendo essas duas inovações, né? E, lógico, o ideal é se fazer os ensaios, é nesse sentido que a gente está evoluindo, né? É ter realmente a aplicação dos ensaios no dimensionamento do pavimento. Não, entendi perfeitamente. Eu acho que esse casamento de emulsão com cimento vai na linha da espuma, né, de asfalto, que também usa cimento junto. Então, isso é uma prática que já tem, até a gente já acompanhou aqui no Rio de Janeiro um segmento que foi feito assim, com muito sucesso. Você compensa essa rigidez que o Glicério está dizendo, frágil, com uma certa coesão dada pelo ligante. Só que daí, nesse caso, não vai atingir esses módulos, por exemplo, que foi utilizado na simulação numérica, né? E aí já é outra coisa, não é o caso a gente falar aqui agora. Enfim, pessoal, eu acho que não tem mais ninguém assistindo, só nós aqui. Só nós aqui conversando? E se deixar, a gente fica até amanhã. Eu fiquei quietinha, mas no final quis entrar só para dar um alô para vocês. Adorei participar, adorei tudo. Escolheram muito bem o tema, é muito atual. Eu estou falando independente. Mas eu acho que, como o Glicério falou, eu e ele somos da geração da década de 80, que estamos batalhando por isso, né? Então, a gente tem um carinho muito especial. Fomos alunos do professor Medina e achamos justa a homenagem a ele. Pena que ele já não está mais aqui para ver. Orientandos dele. Exatamente. Então é isso. Obrigado, pessoal. Vamos embora, que as meninas estão cansadas também. Só queria fazer mais uma parte, né? E aí fica até para a Melissa depois falar, inclusive, com o Anderson. Eu não sei hoje quem é o presidente, efetivamente, de todos os DRs do Brasil, né? Mas no DR do Paraná sempre foi, normalmente,
teve vários presidentes, né? Eu estou agora por fora disso, eu reconheço, mas eu acho que seria interessante levar esse tipo de discussão para os outros DRs, inclusive, né? Porque eu acho importante, inclusive, para que se tenha noção disso, né? E acho que foram muito sábias as considerações que a professora Laura Motto colocou por último, né? Ou seja, eu tenho números e indicadores apenas, não dá para a gente sair cegamente utilizando isso e dizer que o que tem do outro lado, que diz o professor Distério, é a verdade, né? Tipo, não dá para jurar sobre a Bíblia, né, professora Laura, né? Não. Eu penso que o recado que o Felipe deu, que a gente sempre fala, é o seguinte: o programa é uma ferramenta. O projeto, quem faz é o projetista. Então, é o CREA dele que é. É muito bem colocado isso. Boa, essa é excelente, muito bom. É isso. Ok, Melissa. Agradecemos mais uma vez, né, a hora, enfim, também, se deixar, a gente deixa vocês falando, porque é muito bom ouvir. Então, mas a gente, né, pelo adiantado da hora, vai encerrando. A gente tem ainda muito assunto, em outros momentos, eventualmente, a gente retoma o contato. Contato com a BDR, Lucas, a gente está formalizando, está encontrando as pessoas ali, a gente espera aí ao longo do ano ter esses grupos formados, né? Mas a gente está aí vendo, né, descobrindo as pessoas aí com quem falar. Ok, muito bom. Mas Ok, isso. muito bom. Um prazer. Obrigado, parabéns. Bom carnaval para todos. É importante, como eu escrevi lá também, né? Uma salva de palmas aí para o professor Jacques Medina, né? Com certeza aí. Tá, junto com a Laura, com certeza. É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.